A gente sabe que cada dia mais a gente está conectado e dependente das telas. Todo mundo. Assim também são as crianças, que não deveriam. Mas o quanto o uso contínuo das telas pode prejudicar o desenvolvimento delas? Exato, né, Abi? Nesse mundão tão corrido e que pede cada vez mais agilidade e pressa para todo mundo, como que as crianças estão absorvendo tanta informação? É importante, viu, observar e educar sobre a forma com que elas estão sentindo, pensando e principalmente se relacionando. Porque é necessário esse relacionamento, viu, minha gente? Por isso, agora, a gente conversa com especialista em inteligência emocional e criadora do projeto Super Leitores, uma coleção de livros que ajuda as crianças a pensarem o mundo com mais foco, autoestima e empatia. Seja muito bem-vinda, Pamela! Pamela, bem-vinda, viu? Prazer! Obrigada, prazer. Obrigada por viver Obrigada a tarde você. com a gente. Tudo bom? Que bom conversar com você para falar de um assunto necessário, viu? Para todo mundo que tem uma criança por perto, uma criança na família e que no fim das contas, como a Abi disse, acaba despertando uma reflexão também em nós, né? Com certeza. De como é que tá a nossa relação de dependência com a tecnologia, que é cada vez maior, né, Pamela? Com certeza, com certeza. Eu falo que a tecnologia, ela pode ser a melhor coisa ou a pior coisa se não for usada da forma certa, né? E é algo que a gente tem que conviver. E nós, pais, temos que saber como lidar com isso, né? Principalmente em relação às crianças. E foi por isso que surgiu o projeto Super Leitores. Você sentiu isso na sua casa, né? A gente está falando dos adultos e os pais são os exemplos dos filhos. Então, é difícil você cobrar algo que você não dá um exemplo em casa. Mas por que as telas são tão interessantes para as crianças? O que acontece no cérebro das crianças para que elas fiquem dependentes dessas telas? O que acontece, né? A tela, quando a criança está ali arrastando o dedinho na tela, ela libera hormônios, né? A dopamina é um deles, que é o hormônio do prazer imediato ali, né? Então, enquanto a criança tá ali rolando o dedinho dela, ela tá recebendo essa dose altíssima de hormônio, que é algo que dá prazer para ela. E com isso, vai causando uma desregulação ali no cérebro da criança, fazendo com que a criança perca a vontade de estar fazendo outras atividades do mundo real, né? Então, por isso que os pais têm que prestar muito atenção nisso, porque realmente ali é uma alta dose de dopamina de forma prática, barata, fácil. Então, os pais têm que prestar muito atenção nisso. Pamela, isso leva a gente para aquela questão da tal da inteligência emocional, né? Perfeito. É por isso que a gente tem que falar disso com as crianças, porque eu penso nas nossas gerações, né? A gente que é um pouquinho mais experiente, não ouvia falar disso quando era jovem, quando era criança. E agora com meu filho eu escuto falar. Perfeito. O que acontece, né? O mundo se modernizou, né? Tem a tecnologia hoje em dia. Na minha época, por exemplo, como que nós aprendíamos inteligência emocional, né? Na rua. Na marra. Na marra, exatamente. As famílias... Eu mesmo tenho 3 irmãos, né? Então sabemos como é. Vários primos. Então, a gente ficava brincando na rua. Tinha essa questão de... As casas eram muito cheias. Você aprendia ali a negociar, a se relacionar, a ter empatia no dia a dia, né? Então, o mundo proporcionava esse tipo de experiência. E o que aconteceu? Com a mudança do mundo, hoje em dia, as famílias, cada vez mais, os pais tem um filho só, morando em apartamento, muitas vezes a criança fica ali por causa de questões de segurança, fica trancado ali dentro do apartamento, no carro. E aí a criança não tem a experiência que ela precisa para estar ali desenvolvendo essas habilidades, né? E quando a gente fala de inteligência emocional, é justamente isso, são habilidades que nós levamos para a vida, né? A habilidade de se relacionar, a habilidade de saber... se colocar no lugar do outro, de liderar, de se comunicar, de se conectar. E as crianças não estão tendo essas experiências. Foi por isso que surgiu o projeto Super Leitores, para de forma intencional, né, ser uma ferramenta para ajudar os pais a desenvolver essas habilidades nas crianças, mesmo não tendo isso no dia a dia. E a gente sabe que é complicado essa coisa de tirar o celular de uma vez, Perfeito. né? Porque, você está acostumada, poxa, mas se ontem eu podia, por que hoje eu não posso vai proibir, mais? Assim, do Como nada, é que vai proibir? Perfeito. Como que a gente consegue inserir nessa parte didática, da leitura, do tempo gostoso com os pais em casa, aos poucos, para que as crianças comecem mesmo a realmente mudarem essa posição? Perfeito. É o que eu falo, né? Não é só tirar o celular. Eu tenho uma filha também, a Manuela, ela tem 2 aninhos. E não é só tirar o celular, você tem que colocar
algo ali no lugar, né? Você tem que ter uma ferramenta ali para ajudar a criança. Inclusive, no nosso projeto, tem um dos livros que ensina a criança a fazer exatamente isso, que é o livro Jogador e a Bailarina. Ele ensina a criança como ela vai substituir um hábito ruim por um hábito bom. Então, se a criança está muito focada ali no celular, não é só tirar, tem que dar uma estratégia para ela, né? Então, nas atividades e no livro, o livro ele traz a experiência contando uma história ali da criança, que era um menino que queria ser jogador de futebol, e esse menino, ele enfim, tinha hábitos ruins, né? E aí depois ele conheceu uma amiga dele que ajudou ele na mudança de hábitos. E o livro traz exatamente isso. Nas atividades, a gente ensina a criança a substituir o hábito, a fazer esse reforço positivo todos os dias, né? Então, a deixar o hábito mais difícil. Então, são estratégias que não é só tirar, nós realmente temos um passo a passo, uma metodologia ali para ensinar a criança como fazer isso. Isso que é o mais incrível. E, Pamela, tem interativo, risco, né? Eu tô achando incrível. Deixa eu Você ver. viu? Claro. Aqui, ó, para criança. E hoje precisa ser, né? A gente está falando de uma ferramenta, quando fala do celular, dessas plataformas tecnológicas, que são extremamente interativas, né, Pamela? Perfeito. Então a gente precisa oferecer também. Não adianta chegar com um caderninho branco falando, vai desenhar, larga o celular, vai treinar sua letra. Exato. A gente precisa oferecer algo que instiga a criança, né? Perfeito, exatamente. Nós precisamos dar essa dose de dopamina de uma outra forma, sem ser com o celular. E é por isso que os pais, muitas vezes, eles não conseguem, né? Porque é difícil você brigar com o celular, é muito difícil. Então, realmente, você precisa ali de uma ferramenta para ajudar. E, às vezes, os pais não sabem como fazer, né? Eu sinto que os pais ficam perdidos. Eles querem que a criança leia, eles querem que a criança faça uma atividade, mas eles não sabem por onde começar. Então, a ideia do projeto é justamente essa, é trazer essa ferramenta para ajudar ali os pais no como fazer, né? No como fazer, né? Qual é a estratégia, qual a metodologia que ele vai usar para realmente poder desenvolver essa habilidade na criança. E eu vou te falar, eu acho que isso também ajuda a família como um todo. Como um todo. Né? Porque nós adultos também estamos precisando cuidar da nossa inteligência emocional, da nossa saúde emocional. E se a gente não faz isso, o nosso filho também, né? Ou o filho não vai ter a mesma... Perfeito. Né? Então, por exemplo, você de casa que de repente está se sentindo mais ansioso, ansiosa, que fica muito nas telas, aproveita para ler com o seu filho, exato, né? Nesse momento. Isso que eu estava pensando, porque como ele é dessa maneira interativa e oferece uma variedade, né, de histórias, acaba convidando a família toda a participar, né, Pamela? Perfeito, é o momento que você vai ter ali com a criança, né? E o projeto, ele se baseia exatamente em 3 pilares, né? Que é a inteligência emocional, a educação financeira e o empreendedorismo. Eu estava assistindo a pauta anterior e é muito isso, né? Nós vemos adultos, né, que precisam desenvolver habilidades ali na vida adulta e muitas vezes não teve ali na infância, não teve no decorrer da vida. E a nossa ideia é justamente desenvolver essas habilidades na criança, desenvolver desde a infância, que é a principal fase do desenvolvimento, desenvolver ali com técnica, com metodologia, para a criança crescer ali com essas habilidades de forma natural. Demais. E vou fazer o seguinte, vou falar mais sobre isso então, ó. Olha só que legal. O kit Super Poderes desse projeto incrível da Super Leitores, é um material criado por uma equipe multidisciplinar inspirado em uma metodologia americana. São 6 livros que desenvolvem habilidades essenciais para a vida da criança: foco, empatia, autoestima, autorresponsabilidade, propósito e controle emocional. Tão necessário hoje em dia, né, Abi? E vem também com uma trilha de atividades divertidas e educativas, viu? Para tirar a criança de frente das telas e colocar onde a gente precisa que ela esteja, no mundo real, com mais conversa, vínculo e aprendizado. E sabe o melhor? Só precisa de 10 minutinhos por dia, viu? Você não precisa ser aí um especialista formado em pedagogia para você fazer esse processo com o seu filho. O material, o guia, vai explicar tudinho, passo a passo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque ainda tem presente, minha gente. Ó, anota aí. Quem ligar agora, falar aquela senha Viva a Tarde, liga no 0800 342 31, ganha brinde surpresa para usar nas atividades e um manual de meditação infantil. Que incrível! Com práticas simples para a criança ficar ainda mais calma, respirar e até dormir melhor. Quem que não quer isso nesses dias acelerados, viu? Então, você já percebeu, né? A gente está falando que é algo maior do que um kit, viu? É verdadeiramente um presente para o futuro do seu filho, viu? Consciência, carinho e muita diversão. Então não perde tempo, não. Liga agora
para o 0800 300 4231 e garanta o seu kit Superpoderes com preço especial de lançamento e todos os bônus, né, Abi? Maravilhoso. Então vamos repetir esse telefone? 0800 300 42 31. Muito fácil. Isso é saúde para toda a família, viu? Para toda a família. É importante a gente cuidar da cabeça dos pequenos, Pamela. Obrigado, viu? Obrigada. Por Eu trazer que esse agradeço. projeto aqui pra gente, por contar mais dessa história e como é necessário, então, a gente seguir abordando isso com os pequenos para que eles cresçam felizes, saudáveis e confiantes. Com certeza. E parabéns pelo trabalho, que eu acho que quanto mais adultos, né, com inteligência emocional fizerem coisas para as crianças, para que eles tenham um bom futuro, melhor a nossa sociedade Teremos vai mais ser. adultos com inteligência certeza. emocional depois. Nós temos um sonho de mudar o mundo, começando pelas crianças. Esse sim. que é o nosso objetivo. E a leitura faz isso, né? Faz isso, faz isso. E deixar o mundo melhor para minha filha. Esse que foi a ideia quando surgiu para criar esse projeto. Vamos junto nesse propósito, viu, Pamela? Obrigado, Com viu? Seja certeza. sempre bem-vinda aqui à nossa casa. E ó, aproveita porque Manu com certeza é fanzaça da mãe dela. É Manu, não é? Manu.